A palavra de Deus nos diz, no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, a coroação de Davi como rei de Israel. Diz o texto, segundo Samuel 5:1. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Aqui vemos Davi sendo ungido rei. Isso já tinha acontecido antes, quando o profeta Samuel esteve na casa do seu pai, Jessé, e ali foram desfilados todos os filhos de Jessé, mas nenhum deles correspondeu àquilo que Deus já tinha determinado. Foi necessário chamar o mais moço, que estava apacentando ovelhas do seu pai, e ali Davi foi ungido rei sobre Israel pelo profeta Samuel. Mas ele não reinou logo em seguida. Saul ainda estava reinando. Então, Davi aguardou o seu tempo para começar a reinar sobre todo Israel. A palavra de Deus nos diz que ele começou a reinar na cidade de Hebrom, que fica mais na parte sul de Israel. E assim, Davi, ele aguardou a morte de Saul e de seus filhos. Ele não tinha ainda um trono, mas depois ele foi aclamado rei em Israel, conforme a narrativa deste texto que acabamos de ler. Podemos ver certas características pessoais do rei Davi que são importantes para a aplicação das nossas vidas. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Então nós vemos que Davi, em 2 Samuel capítulo 5, verso 10, a palavra de Deus dizendo: ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Isso está no verso 10. Então, aonde estava essa grandeza do povo? A Bíblia apresenta reis e reinados vitoriosos depois do rei Davi. A Bíblia apresenta o reinado de Asa, o reinado de Josafá, Ezequias, Josias.
E a Bíblia também apresenta reis que fracassaram, como Jeroboão, Onre, Acabe. E dessa maneira nós podemos perguntar: onde está a diferença? Seria na cultura? Seria no dinheiro? Seria no poder? Não. A diferença estava na piedade de reis que foram tementes a Deus, que governaram segundo os propósitos de Deus, segundo aquilo que Deus tinha deixado como recomendação para o seu povo. Davi, pessoalmente, ele temia a Deus e levou o seu povo ao mesmo caminho, um caminho de piedade, um caminho de adoração a Deus. Dessa maneira, isso é um exemplo para todos nós. Quando nós buscamos a Deus, procuramos estar na sua presença, Deus abençoa o seu povo. Podemos destacar, então, características do rei Davi, como o seu amor. No capítulo 9 de 2 Samuel, no verso 7, nos diz: então lhe disse Davi, falando para Jonatas: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Por causa de Jonatas, seu grande amigo, agora Davi estava falando isso para Mefibosete, um filho que estava desprezado por todos, era um coxo, e dessa maneira Davi demonstrou grande amor por essa pessoa, por esse homem chamado Mefibosete. Os impérios assírio, caldeu, persa, romano desapareceram. Por quê? Porque faltava amor. Mas o império de Davi continua, porque ele tinha amor. Graças ao amor de Deus, graças à lei de Deus que ele procurava seguir, como diz no Salmo 119, ali encontramos palavras de muita sabedoria, como, por exemplo, o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ele tinha o amor ao próximo, como encontramos nesse episódio com Mefibosete. Então, era também um reino de amor, um reino de piedade, um reino de amor, e também podemos destacar um reino de justiça. Em 2 Samuel, capítulo 8, verso 15, a palavra nos dá outro exemplo do reinado de Davi, que está dizendo assim: reinou, pois, Davi sobre todo o Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Então era uma pessoa equilibrada, uma pessoa que ficou sendo amada por todo o povo de Israel. Havia liberdade absoluta, havia igualdade, havia justiça individual e social, e havia garantias plenas. Assim, podemos ver uma pessoa
que é líder de um governo, de um povo, em que o povo se compraz desta pessoa. Existia também um reino de ordem em Israel. Podemos ver ainda em 2 Samuel, capítulo 8, a partir do verso 16, Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías, escrivão, e Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Então, havia ordem. Davi, orientado por Deus, organizou as atividades do seu reino e dividiu as obrigações. Nesses versículos encontramos a narrativa do nome de Joabe, que era um ministro da guerra, dos registros, que era Josafá, da parte religiosa, os sacerdotes, que era Zadok e Abimeleque, a secretaria do Estado, que era Seraías, o ministro de trabalho, que era Benaías, outros ministérios, como encontramos, os filhos de Davi eram seus ministros. Daí podemos ver as lições que podemos tirar desses episódios do rei Davi. Davi era uma pessoa organizada, acreditava na divisão do trabalho, organizou fazer justiça e o resultado foi a eficiência, o progresso, a paz. E assim, quando a ordem, como diz a nossa bandeira, ordem e progresso, o povo vai crescendo. E podemos destacar ainda o que a palavra de Deus nos diz, que havia operosidade. Em 2 Samuel, capítulo 5, verso 9, a palavra de Deus nos diz: assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou cidade de Davi, foi edificando em redor desde Milo e para dentro. Essa citação está se referindo à cidade de Jerusalém. Era uma cidade muito bem armada, difícil de conquistar, mas Davi, ele conseguiu expulsar os chamados jebuseus, e assim Davi colocou esta cidade como a sua cidade. Davi tomou a fortaleza de Sião, e daquele dia em diante, ele foi edificando esta cidade, e esta cidade, ela tem a sua importância até os dias de hoje. Davi, ele tinha capacidade de trabalho. Nós encontramos a palavra de Deus nos dizendo, no verso 11 do 2 Samuel, Irão, o rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram uma casa a Davi. E no verso 12 diz: reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Então,
Davi tinha grande capacidade de trabalho, era um homem dinâmico. Logo, ele trouxe, no capítulo 6 de 2 Samuel, podemos ver a providência de Davi, trazendo a arca do Senhor, a arca do concerto, para a cidade de Jerusalém. Então, ele era dinâmico. Davi, podemos concluir, é um exemplo de trabalho para todos nós. É um exemplo de um estímulo à nossa vida cristã. Nós vivemos em época diferente, mas o nosso Deus, Ele chama a cada um de nós para, como diz em 2 Pedro, nós somos chamados como reis e sacerdotes. Somos espiritualmente como príncipes do Senhor. E assim, devemos fazer o trabalho de Deus. Sabemos que estamos trabalhando para o reino de Deus. E isso é um grande direito, uma grande responsabilidade. E Deus nos chama de uma vida das trevas, do pecado, para o império da sua maravilhosa luz. E nós precisamos buscar essas características que são relatadas como exemplos nas biografias dos servos do Senhor. Nos espelhar nessas biografias e assim estar também atuando em prol do crescimento do reino do Senhor. Que Deus esteja nos abençoando. Que Deus possa ter misericórdia de nós e nos darmos cada vez mais a capacidade, o conteúdo da sua palavra para levarmos avante este evangelho, que é salvação de todo aquele que crê. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê a paz e assim você possa caminhar em vitória neste mundo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos pela meditação da tua palavra, pelos exemplos que são configurados na tua palavra, especialmente deste teu servo Davi, que é considerado um homem segundo o seu coração. Mostramos as características da piedade, do amor, da justiça, da ordem, do trabalho, da operosidade. E isso sirva de lição para nós, que também possamos ter essas mesmas características para o crescimento do teu reino. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus.